Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estou aqui no centro de treinamento do Real Madrid porque nesta segunda-feira tivemos o tradicional Media Day, que é o dia de portas abertas aqui no CT do Real Madrid, para que a imprensa tenha acesso a treinos, entrevistas, entrevista coletiva, tudo isso já pensando na semana da Liga dos Campeões. Eu estou aqui do lado do que é o campo onde treina o time feminino do Real Madrid e a gente está aqui para contar um pouquinho para vocês do que foi esse primeiro dia de preparação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, os comentários por aqui e sempre lembrando que lá no site craquespelors.shop está rolando ainda até o dia 14 de junho a rifa das camisas dos 3 brasileiros do Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão, jogadores que a gente agradece que estejam aí nessa causa ajudando o Rio Grande do Sul. Bom, contar para vocês alguns detalhes do dia de hoje. Muita imprensa aqui no CT do Real Madrid para acompanhar essa prévia. Eu não lembro nas últimas finais de Champions da gente ter tanta imprensa assim. Mais ou menos umas 45 só câmeras, tá? Depois a sala de entrevista coletiva estava mais cheia do que nunca. Eu não consegui nem contar quantas pessoas tinham, mas realmente estava muito cheio. Acompanhamos primeiro a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que respondeu 28 perguntas, geralmente ele responde 12, e falou sobre diversos temas. Legal é que ele começa a entrevista coletiva agradecendo pela imprensa estar ali para acompanhar esse primeiro dia, esse dia, né, do Media Day, portas abertas do CT do Real Madrid para receber a imprensa. O Ancelotti repetiu muito a palavra tranquilidade e a palavra confiança, que ele está tranquilo e que ele confia no seu elenco. Elogiou muito o Borussia Dortmund pela questão da atitude e compromisso, que para ele foi o que fez esse time conseguir chegar na final da Liga dos Campeões, e elogiou muito o sistema ofensivo do Dortmund e as transições, disse que em certo ponto é bastante parecido com o Real Madrid, esse Borussia Dortmund. Não quis revelar quem vai ser o goleiro titular na final da Champions, o Courtois deve ser o goleiro titular e o Lunin, que faz uma grande temporada, deve ser o reserva. O Lunin que não treinou nessa segunda-feira por uma febre, mas o Ancelotti disse que ele vai estar à disposição para o jogo contra o Borussia Dortmund no sábado. Também falou que conquistar a Champions seria a forma perfeita de finalizar, de encerrar essa trajetória do Toni Kroos como jogador de futebol profissional em clubes. Falou muito sobre o Vinícius Júnior também, disse que o trabalho foi muito bem feito, tanto por parte do Vinícius como por parte do staff e da comissão técnica do Real Madrid. E sobre os jogadores que devem sair ou não, né? Tudo indica que o Modric deve renovar, que o Lucas Vázquez também, o Kroos a gente já sabe que sai. Ele disse que sobre o Nacho ele terminou a coletiva falando, olha, o Nacho vai falar depois da final da Champions, eu já falei pra ele, se quiser me ligar depois do dia 1º de junho, não sei se tu vai me encontrar porque eu vou estar de férias. O Ancelotti estava super leve, super tranquilo na entrevista coletiva. Depois a gente teve acesso a 1 hora de treinamento aberto do Real Madrid, o que não é normal. Geralmente a gente vê o aquecimento e as 2 rodinhas de bobo. Hoje a gente viu o aquecimento, as rodinhas de bobo e também um trabalho de pressão e recuperação de bola bem interessante, comandado pelo filho do Ancelotti, o David, que é um cara muito importante na formação desse time do Real Madrid, e ele fez esse trabalho com os jogadores. Depois a gente teve um mistão lá em um campo reduzido e para finalizar o treino de finalizações. Depois disso, as televisões com direito, que é o caso da TNT Sports, a gente teve acesso a entrevistas com os jogadores. Conversamos com o Rodrigo, que deve ser pela primeira vez titular em uma final de Liga dos Campeões. O Raio sempre lúcido, né? Deu uma entrevista bem legal pra gente falando sobre vários temas, sobre seleção brasileira, inclusive as entrevistas todas vão estar à disposição de vocês na TNT Sports. Conversamos também com o Éder Militão, que não deve ser titular, e ele disse pra gente que o Ancelotti geralmente comunica quem vai jogar ou não um pouquinho antes da bola rolar, aquelas 2 horas antes, quando a gente descobre a escalação do Real Madrid. Mas o Militão não deve ser titular, o Nacho deve ser a opção para acompanhar o Rüdiger na zaga. O Rüdiger que foi muito elogiado pelo Militão, que disse que para ele o Rüdiger é, nessa temporada, o melhor zagueiro do mundo. Conversamos também com o Fede Valverde, que confirmou pra gente que a camisa 8 o Kroos já entregou para ele, que na próxima temporada ele vai ser o 8 do Real Madrid. O Fede muito emocionado falando do Toni Kroos, é muito legal essa relação
dessa nova geração do Real Madrid, que tem muitos ídolos ainda com eles no vestiário e que essa geração vai passando, né? No caso do Valverde, o seu grande ídolo sempre foi o Kroos, então foi legal conversar com ele sobre isso. Também perguntei para ele sobre que camisa o Benny, o filho dele, vai vestir na final da Champions, porque o Benny, filho do Valverde, é muito fã do Vinícius. Ele diz, tanto faz, a 7 ou a 15, ele que escolha. Na última final de Champions, o Vinícius marcou o gol, então deu sorte, se ele escolher a 7 também tá tudo certo. E depois a gente conversou com o Vinícius Júnior, aí foi uma entrevista um pouco mais longa também, que a gente teve acesso a conversar com o Vini, que vai estar tudo nas redes sociais da TNT Sports. Senti o Vini bem leve, bem tranquilo, assim, estava feliz de estar na final da Liga dos Campeões. Eu acho que fazendo esse Media Day na segunda e o jogo sendo no sábado, a gente vai ver uma diferença grande, assim, da pressão que os jogadores começam a sentir quando o jogo vai se aproximando. O jogo estando tão distante ainda, a sensação que a gente fica é de que, de momento, eles estão todos muito tranquilos, muito leves. No caso do Vinícius, viu o Vini muito feliz, assim, realmente de estar fazendo a temporada que ele está fazendo. A entrevista, ele traz vários pontos em relação à escolha da camisa 7, em relação ao protagonismo na seleção, em relação a prêmios individuais, em relação à relação com o Kylian Mbappé. Vocês confiram lá na TNT Sports. E depois das entrevistas, a gente teve acesso ainda aqui ao CT, teve um almoço, enfim, deu para conhecer um pouquinho mais o CT. Então, esse dia é um dia diferente, tanto para os jogadores que vêm a imprensa mais próximo deles, né? Porque a gente tem acesso a locais dentro do CT que a gente normalmente não tem. E também para nós, porque a gente acaba passando o dia aqui no CT do Real Madrid e realmente é algo diferente e legal sempre de acompanhar. Agora, para vocês terem uma ideia, na questão de organização da semana do Real Madrid, o time ainda treina nessa terça, treina na quarta-feira e na quinta-feira viaja para a Inglaterra. Na Inglaterra vai ficar em um hotel afastado do centro da cidade, assim como fez em Paris, que também não ficou no centro da cidade. Na sexta-feira a gente tem a prévia da partida com treinamentos, entrevista coletiva em Wembley e no sábado o dia do jogo. Eu voltarei aqui no resto da semana para trazer mais informações para vocês em relação a essa preparação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, mas já fica o meu convite para quem quiser ver as entrevistas com o Rodrigo, Vinícius, Fede Valverde, Éder Militão e também Marcelo Beckler conversou com o Dani Ceballos, estarão nas redes sociais da TNT Sports. Espero que vocês curtam aí, a gente vai voltar aqui para falar mais sobre Real Madrid, essa prévia da final da Liga dos Campeões nos próximos dias. Quem chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e os comentários por aqui. Um beijo para vocês.